Hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Conversava hoje à tarde com uma discípula falando a respeito do que é fluir das coisas. Nós temos que entender o que é fluir em Deus. O fluir de Deus é você fazer naturalmente aquilo que você foi chamado para fazer. Ponto. Só que aquilo que você foi chamado para fazer em Deus e fluir naturalmente não quer dizer que aquilo que você quer fazer da forma que você quer fazer. Tem um fluir de Deus nesse aspecto que nos leva a andar dentro do tempo, dentro das estações, dentro de tudo que Ele tem para nós. Então, quando nós falamos sobre a cabeça do mês, nós estamos falando a respeito de entender o que vai vir nesse mês no mundo espiritual. E, queridos, por muitas situações, as pessoas desconhecem isso. Isso que nós estamos falando hoje aqui não é uma invenção, não é uma novidade. É uma realidade espiritual que as pessoas desconhecem. E se você não cuida isso e não aprende isso, e na cabeça do mês você não lança decretos, isso vai te acometer. E quando você lançar decretos no mundo espiritual, que os atos proféticos são decretos no mundo espiritual, que o mundo espiritual tem que responder. Só que se você não fizer nenhum decreto, você não tem nada para apresentar na hora que os ataques vierem. Não se trata de salvação, não se trata de ser mais crente, não se trata de coisa nenhuma dessa imaginação que o pessoal tem. Se trata de você se posicionar em Deus, tomar posse daquilo que você está conhecendo agora e viver fora desses ataques. Porque agora, eu vou falar um pouquinho no decorrer aqui, o próximo ataque, teve um mês aí que o pessoal começou a se queixar que estava com dor nas pernas e gente tarado com dor nas pernas, e hora porque minhas pernas estão ruins, não estou conseguindo caminhar. E aí você não associa, você não lembra que nós falamos que o mês que passou o ataque era aonde mesmo? O caminhar, não dá. E daí o pessoal liga para mim, o pessoal chama os pastores da igreja e ficam desesperados. Não sei o que está acontecendo. Tudo que afeta o andar, e aí ficam ali pedindo oração. Queridos, você esqueceu do decreto? E uma coisa que eu vou dizer para você, se você tem que entender o mundo espiritual, que o ataque vai vir. O diabo não para de ser diabo, mesmo quando você para de ser crente. Você pode até parar de ser crente, parar de andar nas promessas de Deus, mas ele não para de ser diabo, ele vai ter sempre a mesma meta: matar, roubar e destruir. Então, esses cultos que nós estamos fazendo, essas declarações proféticas, são entendimentos. Salmo 121 é o nosso texto. Levantarei os meus olhos para os montes. Cantamos essa música. Elevo os meus olhos para os montes. Uma música baseada nesse salmo. De onde vem o meu socorro? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Levanta os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar é cochilar. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Cantamos na outra música também a respeito disso. O mês que nós estamos entrando agora, que será amanhã, que nós vamos fazer essa virada de estação, nós vamos estar entrando no mês de Tamuz. E olha só, a letra, símbolo desse mês no hebraico é o Het, que é falei ontem, preguei sobre isso nos jovens. O Het é uma letra que simboliza cerca, proteção. E também é uma letra que simboliza porta. E aí nós vamos ver toda aquela questão de Jó conversando com Deus, né? E ele acaba falando: viste o meu servo Jó? Dele assim, sim. Como que ele não vai temer o Senhor e seguir se você levantou uma sebe é cerca, se você levantou uma muralha ao redor dele, em tudo que ele tem, sobre seus bens, sobre sua casa, sobre sua família. Mas por que essa sebe foi levantada? Por causa da vida de Jó, que era um homem íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Olha só como as coisas acontecem. O Senhor levanta no mundo espiritual cercas ao nosso redor que nos trazem proteção. Mas em contrapartida você tem que corresponder. Essa ideia do triunfalismo que a igreja tem de achar que porque Jesus verteu seu sangue na cruz, você não precisa fazer mais nada e viver na graça, que tua vida vira uma verdadeira desgraça, tem que cair por terra em nome de Jesus. Essa é a letra. Het.
É porta e portão. O que acontece? Você não levanta as muralhas ao redor da sua casa, você não vive de uma forma íntegra, você não vive de uma forma justa, e os ataques vêm sobre você. E você não está nem preocupado, você é uma expressão, eu não estou te xingando, igreja, nem brigando com você. Eu estou dizendo, você crente que desconhece isso, não se levanta, e daí depois tem a audácia de culpar Deus. E diz assim, eu não sei, pastor, Deus não me ouve. Eu ouço isso direto. Deus não me ouve, eu acho que Deus não sei lá, eu sou fiel no dízimo, e aí uma coisa puxa a outra. Eu sou fiel no dízimo, primiciante, eu dou oferta e nada acontece, pastor. Ei, Deus não é um funcionário que você paga para ele trabalhar para você. Quando você fala que o seu dinheiro tem que mover o céu, você está errado. O dinheiro, ele tem uma parte da sua vida nisso, aonde mal que a entrega dos tributos a Deus não quer dizer que Deus vai mover ao teu favor. Está dizendo que você não é movido pelo dinheiro. A única coisa que a entrega, que é garantida para você, é que a entrega dos tributos mostra que você não tem o teu dinheiro como Deus, que você tem um Deus. Em contrapartida, Deus libera sobre nós bênçãos. Está entendendo isso? Tem gente que ainda fica naquela barganha, achando que você vai dar alguma coisa para Deus e Deus vai te responder, fazer. Não. O tópico não é finanças aqui, mas você precisa entender como é que as coisas funcionam. Jó era próspero, era um dos homens mais ricos do Oriente. Mas não porque ele dava os tributos, mas porque a vida dele era íntegra. Ele se desviava do mal. Ele cumpria as coisas. Então, o mundo espiritual sempre vê. Cada mês tem uma letra que aparece. E se você vai estudar, já tem ensinado isso aqui, cada letra dessa no hebraico é um anjo. É um anjo. As letras são vivas no hebraico, porque não são apenas... O hebraico não é um idioma. O hebraico é simplesmente como fosse o inglês ou o português. O hebraico é uma essência da palavra manifesta de Deus. Toda palavra viva. Por isso que Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, ele está falando, quando eu falo, sai espírito aqui. Tem movimentação espiritual na tua direção. E tem vida, porque eu sou a própria vida que emana através de você. Está entendendo aqui? Amém? Está comigo? E se nós entendermos isso, nós vamos avançar. E agora a estação que nós vamos entrar no profético, no mundo espiritual, é o verão, apesar de estarmos no inverno, porque é segundo Israel, que é hemisfério norte, e não segundo o nosso hemisfério aqui. É um tempo agora onde você vai ter que trabalhar bastante. Olha só, o trono que nós vamos combater é a lua. O trono que nós vamos combater é a lua, chamada Lilith. E se você estudasse, não as coisinhas que falam na internet, que Lilith foi a primeira mulher de Adão, uma bobagem que ficam falando ali. Tem umas teorias, mas não é isso que se refere à Bíblia. Você entender a potestade, o trono, o que é isso? Você se alinhava na palavra de Deus. Sabe por que a igreja olha quando a gente começa a falar esses assuntos e fica assim, apavorado? Porque mentiram para você dizendo que o Antigo Testamento não tem mais validade, que o Antigo Testamento passou. Mentiram para você. E ainda mentem, porque receberam isso. Ninguém dá o que não tem. A Bíblia é uma só. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E só vai entender o mundo espiritual quem entende o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é um complemento. Qual é que é o grande marco do Novo Testamento? O Evangelho, as boas novas. O Messias prometido chegou. E depois as cartas são explicações dos apóstolos à igreja respondendo a respeito do Antigo Testamento. Eu vou repetir. O povo era judeu, desde criancinha, aprendendo a Torá. Eles decoram até os 13 anos. Até os 13 anos eles decoram toda a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Certo? E aí chega agora, o Evangelho é propagado por todo mundo. Como que você, convertido ontem, vai conseguir decorar toda a Torá se eles levaram uma vida inteira? Aí, Paulo, que era mestre, doutor da lei, fariseu dos fariseus, é chamado por Deus para começar a sintetizar a lei e explicar nas cartas que ele escreve. E aí, escrevendo nas cartas, que tem todo o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento é Paulo escrevendo as cartas. Ele começa a explicar, tu não entendeu a Torá? Deixa eu te explicar, é assim, é assim. Aí tem a carta aos Hebreus, todas as cartas é uma explicação da lei. E não uma nova ideia avessa, contrária, ou que renegue a outra. Está entendendo isso? Se você entender a Bíblia a partir disso, você vai entender que toda a conversa deles está voltando lá para o que foi explicado na Torá.
que são os primeiros 5 livros. E isso é poderoso demais. Quando você recebe esse entendimento no seu coração, você já começa a voltar a olhar a Bíblia e entender o mundo espiritual. O Salmo 121, o que ele está falando aqui? Ele está nos alertando para uma mudança de estação. Olha só. Os tronos que atacam, os tronos são anjos caídos que tomaram os planetas e eles se chamam deuses. Quem já teve na escola filosofia? Alguém já teve filosofia? Eu sou professor de filosofia. Já fui professor de filosofia na escola. E nós estudamos a mitologia grega, a nórdica, a celta, todas as mitologias, a gente como professor de filosofia estuda. E todas elas estão aliançadas a um sincretismo na mitologia, aonde os mesmos deuses gregos, celtas, romanos, todos eles são um mesmo Deus chamado em diversas culturas, de forma diferente. E a mitologia, depois que entrou o racionalismo, que o pessoal parou de estudar a metafísica, isso tudo não é Bíblia, tá? Isso é filosofia que tu aprende na escola. Metafísica é aquela pessoa, era o filósofo que entendia que existia algo transcendente, além dessa vida física aqui, metafísica. Só que daí chegou o racionalismo com o epicurismo, que era um povo lá, os epicureus, eles começaram a dizer que o cérebro era tudo que o homem tinha. Penso, logo existo, todo o culto à razão. Está lembrado das aulinhas de filosofia? Se não está lembrado, não perdeu nada, tá? Porque eu estou te explicando aqui, mas só para você entender. Só que essa desconexão dos pontos essenciais das coisas, a gente é engolido por isso. Então, a partir desse momento, eles tiraram a mitologia de lado, que era a mitologia era a parte religiosa da filosofia. Está entendendo aí? E hoje em dia tiraram a parte religiosa nossa também, entre aspas, essa religiosa. A fé já não está descredibilizada em tudo que é lugar, não estão tirando a Bíblia de alguns países, já não estão tirando toda, já saiu essa última aí que você não pode dizer Deus te abençoe mais nas escolas. Já ouviu isso? Nada mais é do que a evolução do ser humano para a razão, o culto da razão. Agora a centralidade sou eu, o homem, não tem mais nada metafísico. Mas nesse tempo, por muitos anos, e muitos anos, as entidades que são os tronos, preste atenção nisso, queridos, foram adorados como deuses. Por que eles se chamam trono? Porque só existe um que está sentado no alto e sublime trono. Quem é? O teu Deus, o teu Pai, diga amém. E aí eles quiseram se colocar no mesmo lugar, numa mesma posição. Adquirir para eles tronos. São entidades caídas que se rebelaram com Lúcifer, que eles quiseram tomar tronos para ser adorados como Deus. Eles não puderam tomar o trono de Deus, porque era impossível. Mas então eles construíram tronos para eles. E agora, na estação do verão, tem 3 tronos que vão incomodar a sua vida. Ah, não, está repreendido, pastor. O sangue de Jesus tem poder até quando? Enquanto você aplicar. Se você estiver em Cristo. Se você não estiver em Cristo, se você não aplicar, se você não andar, não ler a palavra, não cumprir, não se desviar do mal como era Jó, vai apanhar. A cerca vai ser tirada. Não por Deus, por você. E aí vai vir um ataque com tudo. E o diabo não vem brincar de ser diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Está entendendo como é que funciona o mundo espiritual aqui? Então para que serve Jesus, pastor? Meu Deus, serve para você poder viver. Porque ele já venceu todo o trono, todo o principado, todo o domínio, toda a potestade. Ele venceu todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés. Agora, se você está nele, você pode colocar todas as coisas debaixo dos seus pés também. Agora, se você fica sempre titubeando, mudando conforme a estação, por frequências malignas, você nunca vai vencer. E não adianta ficar dizendo que é vencedor, porque agora eu sou vencedor, e ficar citando frasezinha que é falado por aí, se você não está caminhando em vitória. Caminhar em vitória é um processo contínuo, que não se desiste, não para. Aí a gente anda em vitória, a gente decide todo dia, acordou, recebeu vida, recebeu fôlego, eu tenho que vencer hoje. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou isso. Se vai ter aflição no mundo e ele venceu. E olha só, o texto, no 121. Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o Criador de todas as coisas. Ele não deixará vacilar o teu pé. Um dos tronos, o que nós falamos aqui? O órgão era o pé. Ele não vai deixar que o teu pé recue. Porque o mês passado era o pé
esquerdo, lembra? Por que o pé esquerdo era o órgão de ataque? Porque o pé esquerdo é o pé usado para romper. Cada conquista que você vai, numa linguagem militar, e a Bíblia tem essa ideia, cada vez que você rompe marcha, você rompe com o pé esquerdo para começar uma conquista. Então o ataque era nas pernas, no andar, no teu progresso. Nesse mês que vai entrar agora, os tronos malignos, eles vão atacar a tua vida, sabe onde? Não adianta repreender, queridos, é ataque, é o trabalho deles. Assim como o meu é pregar o evangelho, e o diabo tem um trabalho, destruir a igreja. E ele não vai desistir. Por que tu acha que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Porque ele está assumindo, botando sangue na frente. Mas se a igreja ficar no mundo, vai tomar laço, vai ser destruído. Com Jesus, isso não tem nada a ver com salvação. Não estou dizendo que você vai para o inferno, está entendendo a palavra? Eu estou dizendo que nesse tempo, a vida abundante não é para quando você for para o céu, é para agora. A vida abundante é para agora. Não está abundante a vida aí? Tem problema, tem interferência, tem algo tentando te destruir. E olha só o que acontece. Pega esse texto. Depois eu vou mostrar uma série de slides para você entender o mundo espiritual. Você vai para casa ser feliz. Olha só. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Quem te guarda não dorme. Ele não dorme. Mas e você, está acordado ou está dormindo? Ah, mas um cochilinho é bom, pastor. Não, no espírito não. Na vida espiritual não dá para cochilar. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Sabe qual é o mês que nós estamos entrando? É Tammuz. Amanhã faz a viração. Sabe qual é o órgão de ataque? Mão direita. E aí o Deus está dizendo assim, ei, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe o que quer falar de direita na Bíblia? Provérbios diz, na mão direita, vida longa, e na esquerda, riqueza e honra. Cada vez que fala em mão direita na Bíblia, está falando na tua vida prolongada. O ataque é para tirar a sua vida. O mês que nós estamos entrando é para destruir a vida longa que você tem. É encurtamento, é espírito de morte, é destruição. É para você ter medo? Não, é para você ter segurança. Porque está escrito aqui, Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele é quem guarda a tua vida e você vai viver longos anos a palavra do Senhor, se você está entendendo a palavra. Mas não é simplesmente por existir. Não é simplesmente por existir. Ai, que bom, eu sou de Jesus. Tinha até uma musiquinha, né? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Não adianta cantar isso e dizer assim, tu é de Jesus até quando? No domingo de noite? Ou durante a semana inteira, e debaixo da sombra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Mas tem que habitar, é habitação, é todo dia, está lá na presença dele. E é isso que a igreja não consegue entender. Ah, mas daí assim fica difícil, pastor. Porque eu achei que a graça era só levantar a mãozinha no domingo e dizer assim, eu quero Jesus. E acabou. E eu vou viver a vida. E aí eu pego até aquela musiquinha conhecida, deixa a vida me levar. Lembra? E está cheio de crente. Deixa a vida... Crente Zeca Pagodinho. É que eu vou nas asas do Espírito. Eu estou na aba... Aqui na aba não, estou no aba. Tem gente que acha que está no aba. Mas eu lembro de outro pagodinho também. Tu é brasileiro, sabe como é que é? Tinha uma outra bandinha antiga que dizia, né? Sai da minha aba, sai para lá. Lembra, né? Ai, pastor, que profanação. É, falar essas frases não é profanação. O problema é viver na aba e achar que está no aba. Está sempre na aba de alguém e acha que está sendo protegido. Não, querido. É andar naquilo que foi conquistado. Isaías 53 diz que você tem que andar nas pisaduras dele. Andar nas pisaduras. Pelas suas pisaduras somos sarados. Que lindo, as pisaduras de Jesus. Me curou. Não, ele está dizendo assim, agora anda. Eu fiz um caminho para você seguir. E se você andar nele, você vai ser sarado. Ai, meu Deus. A gente tem que ler a Bíblia do jeito certo. Não existe varinha de condão. É andar nele.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora temos que andar nesse caminho, porque o modelo sempre vai ser ele. E aí vai indo mais aqui. Então já entendemos no verso 5 que ele é à tua direita, ele vai proteger esse órgão que vai ser atacado. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deixa eu te dar uma notícia. Os 2 astros que vão, são 3, que vão ficar... mas isso aqui é igreja ou é astrologia? Não, é que você tem que entender as coisas. Porque sabe por que o crente é chamado muitas vezes de bobo? Vou suavizar para bobo. Pelo pessoal do mundo? Porque o povo estuda tudo e sabe isso aqui que você está aprendendo agora. E acredita, vive e faz sacrifício o tempo inteiro para os tronos. E o crente, demoniza tudo. Isso não existe. Só existe o que está na Bíblia. Claro que só existe a verdade é o que está na Bíblia. Mas a verdade da Bíblia te faz entender o mundo espiritual e se defender dos ataques. A coisa mais fácil é o crente bitolado de ser destruído por Satanás. Porque ele acha que a religiãozinha dele, ou botar a Bíblia debaixo do sovaco, ele está podendo. Ou usar uma gravata, ou usar um terno, ou usar sei lá o quê. Ou vir no domingo aqui bater ponto. Estou livre, porque o sangue diz... Não, queridos. Tu está redondamente enganado. Nem Bíblia tu lê e acha que alguma coisa vai transformar. O Espírito e vida que tem poder para te proteger está pela palavra. Então, é tempo da igreja acordar. Jesus está voltando, não sei se você sabia. Muito em breve. Mas todo mundo diz isso desde sempre, eu vi isso aí. Leia, veja os sinais. É só tu conhecer o calendário de Deus, é assustador a velocidade com que ele está vindo. É assustador a velocidade com que ele está vindo e a igreja não está percebendo. Muito em breve, ele estará aí. Todo olho verá. Eu não quero ver. Porque o olho que vê é porque ficou aí para aprender um pouquinho mais. Eu quero estar vendo de cima. Eu quero estar vendo com ele. Mas a gente continua num outro momento. Então o sol é o próximo, o primeiro é Lua, né? A Lua é Lilith, o próximo mês. O próximo mês, o outro mês é Apolo, que é o deus do sol, Mitra, mitraísmo. Olha o que a Bíblia está falando, que o sol nem a lua vai te molestar. Porque você já viu o sol molestar alguém? Molestar é uma palavra muito forte. Não, mas fica no sol para ver se não vai ficar molestando. Não, queridos, não está falando disso. Está falando que a influência desses astros malignos não vai te incomodar de dia, nem a lua, que também está com um trono sobre ela, vai te incomodar nas noites. E aí tem mais um que é Mercúrio, que é o terceiro finalzinho lá, o Mercúrio, que nós já vamos ver isso aqui daqui a pouco. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Por que está guardando a alma? Porque esses tronos afetam diretamente nas tuas emoções. Sabe o que vai acontecer agora aqui nesse próximo mês? Eu vou dizer para ti não ficar assustado. A primeira coisa que vai acontecer vai afetar a tua visão. Professor, está repreendido. Eu já uso óculos, vou ter que usar. Não é isso que eu estou falando. Visão do mundo, visão das coisas. Você vai começar a achar que não é bem assim. É o primeiro ataque. Aí vai vir desistência. O pessoal vai ficar... E aqui o mês que está entrando é um mês forte a respeito da prostituição. Da onde que o Senhor tira isso? Da Bíblia, meu irmão. Só estou sintetizando para ti. Mas vamos ver uma historinha em slides aqui. Deixa eu só ler aqui. O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Está falando de uma coisa poderosa. Olha só. No princípio de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra, as hostes celestiais. A primeira coisa que ele criou, os desenhos, é só para te ilustrar e para te gravar. Olha só. Então todos os hostes celestiais é o exército do céu. A primeira coisa que foi criada foram anjos. Pode botar o próximo slide. Em seguida, então aí o seu trono, diante do trono estão os rolos, os livros que Daniel 7 fala, que os livros têm uma biblioteca no céu, que se abriram os livros. Tá? Eu falo muito sobre o tribunal celestial, e ali tem um altíssimo e sublime trono onde está o nosso Deus. Ok, pode colocar o próximo. Aí você vai ver lá que de tempos em tempos os anciões, os 24 anciãos, se prostram diante do Senhor em adoração e entregam as suas coroas. Isso é adoração no céu. Você tem que entender que isso está sempre acontecendo. Tá? Não é só lá em Apocalipse que vai acontecer. Isso é uma constância revelada que João pôde contemplar nessa visão. Pode botar o próximo aí. E aqui você vai ouvir falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus atendem diante do trono de Deus. São 7 Espíritos. Alguns dizem que os 7 Espíritos de Deus, e eu respeito cada visão, tudo mais, não estou dizendo que é ou que não é, mas o que eu compreendo é que os 7 Espíritos de Deus,
Eles aparecem presente, e eu sou escatólogo, e eles que ensina escatologia, Apocalipse, fim dos tempos, e eles aparecem, os 7 aparecem tocando trombetas, trazendo calamidades, enfim. Então existem 7 anjos que atendem diante do trono de Deus, que são 7 espíritos. Anjo é um espírito, Hebreus fala isso. Então esses 7 espíritos estão diante do Senhor, atendendo Ele a todas as coisas que precisam ser feitas na terra, certo? E eles estão sempre ali está aparecendo, não aparece o 7, mas tem 7, certo? Não é o espírito de sabedoria, o espírito, isso aí são manifestações da sabedoria de Deus, e o que aparece lá em Isaías são apenas 6. Aqui existem os 7 anjos. Você entendeu? Hostes celestiais, o exército dos céus, um montão de anjos com uma função: servir aqueles que iam herdar a salvação. Sabe quem são essas pessoas? Diga eu. Aleluia, tem crente nesse lugar. Então agora sim, anjo vem cá. Não é assim, querido. Eles servem a Deus, a teu favor. Mas você pode falar: Senhor, manda os seus anjos agora. Manda anjo disso, anjo daquilo, anjo que eu preciso. Porque cada momento, em cada situação, você vai precisar de um anjo diferente. Como é que eu sei qual que eu vou chamar? Tem o nome dele, pastor? Não, querido. Você tem o Espírito Santo, tem Deus que vai em teu favor. Mas você precisa chamá-los. Existe anjo de cura, anjo de guerra, anjo de um monte de coisa. Anjo da guarda, existe sim. Eu sabia que tinha o meu anjinho da guarda. Não é um, querido, é um punhado. É bem mais do que um. E eu sei que ele existe, porque ele me livrou na frente da minha casa de um acidente. Ele existe. Então as coisas vão acontecer assim, certo? Entendeu o aspecto celestial? Vamos para o próximo. Tem bastante slide aí. Aí fala da menorá, que se representa também as 7 lâmpadas acesas diante do trono, que também representa os 7 espíritos de Deus, que está mencionando daquilo que ele age sobre toda a terra. 7 fala de pleno. Só para você ter essa figura não foi inventada em Israel, isso aí veio do céu. Deus disse como era fazer exatamente. Tá? O símbolo nem do cristianismo, mas dos messiânicos, de quem crê no Messias, não é a cruz. Porque a cruz é um instrumento de tortura pelo qual Jesus morreu. E nenhum pai gostaria de ver a arma que matou seu filho pendurado no pescoço de alguém ou na parede de algum lugar. Então aprenda algo. A mensagem da cruz é o que Cristo fez lá. Agora, a cruz não é símbolo nem de cristianismo. O símbolo celestial de quem crê em Deus e no seu Messias é isso aí, ó. Pastor, mas isso é uma tragédia, porque me ensinaram sempre que foi a cruz. Eu sei. Eu também aprendi assim, só que eu aprendi dos outros e não li a Bíblia. Fecha parênteses. Vamos continuar. Próximo. Aí, os anjos que estão vendo a criação. Deus cria todas as coisas. A Bíblia vai dizer que os anjos cantavam, aplaudiam enquanto ele criava as coisas. Pode colocar. O próximo. E aí ele cria a primeira coisa que ele cria antes de colocar a terra. O que é isso aí? Zodíaco. A primeira coisa que ele cria está escrito lá em Jó, que ele criou o zodíaco. E o zodíaco tinha uma função: mostrar através do céu toda a história da humanidade do seu início ao fim. Entendeu? O que identificou que Jesus nasceu? O quê? Para Jesus, quando nasceu, vale. Mas para o resto da coisa não acredita. Só que toma cuidado, que eu vou te contar a história. Você não pode seguir mais, porque agora tem tronos caídos. Quando Adão entrega o governo para Satanás, Satanás manda seus anjos caídos ficarem nesses lugares. Inclusive, eles são aprisionados lá. Vamos para o próximo. Aí fala: não fui eu que criei a ursa maior. E aí tem os símbolos, né? Tudo que Deus disse que ele criou. Vai o próximo aí. As Pleiades. E aí tem um pouco de... que eu não sou perito nesse negócio, mas eu peguei lá conforme o versículo dizia, dizendo, e fui botando aí para você entender. Aí tem um touro desenhado. Tudo Deus que criou. Vai o próximo. Tem esse aí também, que é outro símbolo lá, que eu esqueci até o nome desse, esqueci de anotar. Mas pode colocar o próximo. A Terra, vamos fazer de conta que ela é assim, mas para você entender. Vamos fazer de conta que ela é assim para você entender. Mas a Terra, isso aí não é uma terra destruída. A primeira terra criada por Deus, então, foi a terra mineral. O que quer dizer que terra mineral? Era uma terra onde todas as preciosidades que hoje estão debaixo dela eram expostas. É lá que Satanás, que antes de cair, chamado Lúcifer, foi colocado como sacerdote. Pode botar o próximo. Então, Lúcifer ele andava pela terra, cuidando e sendo um sacerdote, um representante de Deus. Lúcifer não estava no céu. Lúcifer estava na terra. A Bíblia diz, estava no Éden. Estava no Éden. Éden
é a palavra terra em hebraico, ok? Coberto de toda pedra preciosa. Pode botar o próximo aí. As pedras que ele era coberto, as mesmas que foi no peitoral do sacerdote depois. Porque tudo que tem na terra é figura do céu. Lúcifer foi o primeiro sacerdote na terra para representar Deus. No mundo espiritual anterior ao homem, no mundo pré-adâmico. Então ele era um líder na terra, que comandava todos os anjos. Teve um mundo pré-adâmico numa terra mineral. E aí tem 12 pedras que ele tinha. E as últimas 3, que é berílio, ônix e jaspe, Satanás queria ser Deus e troca por ouro. E aí ele começa o comércio, que a Bíblia fala. Havia comércio, havia tudo no mundo espiritual, antes disso acontecer. Essa é uma história que é bem relatada na Bíblia, tá? E ele falha. Aí ele começa a se achar, ele consegue convencer todos, preste atenção, ele consegue convencer todos os anjos que estavam na terra com ele naquele lugar. A função deles era guardar, era zelar pelo Senhor. E daí ele disse assim, ó, vamos fazer um motim. E ele deseja estar acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus ali são os anjos, os querubins, que ficam acima do trono. Ele não queria nem estar de igual para igual. Ele queria ter um trono acima dos querubins. E aí ele faz um motim, convence 1/3 dos anjos. Quanto que é 1/3, queridos? 33,333333 é uma dízima periódica que não tem fim. Isso quer dizer que com quantos anos Jesus morreu? Por que Jesus morre com 33? Por que ele fica 3 anos e meio na terra? Porque a função dele é redimir a 1/3 parte caída na história. Sabe quantas vértebras você tem na sua coluna? 33. E daí você vai dizer, tá, o que tem a ver com isso? Grande coisa. Aí que está o mistério. Porque a gente não estuda e não faz as ligações nas coisas, a gente não entende. A coluna é um lugar que Satanás mais almeja entrar na sua vida. Como assim? Vamos chegar lá. Então, essas são as pedras que ele trocou. Vamos lá, próximo slide. E aí, então, ele era belo, ele comandava, convence e tenta dar o golpe. Mas não deu certo. Aí, continua, próximo. Aí ele cai. Mas agora ele está caindo do céu. Querido, Jesus disse, eu vi Satanás cair como um raio. Quem está na terra perseguindo, ele era querubim. Querubim vem da palavra querub no hebraico, que quer dizer trono. Querub, trono. Então o lugar que eles poderiam chegar era até o trono de Deus. Eles não poderiam passar desse lugar. Satanás era um querubim. Então toda vez eles tinham esse acesso ao trono de Deus para receber as coisas de Deus, as ordens de Deus e para governar na terra. Espera aí, você viu isso? Ouvir Deus no seu trono e governar na terra. Tem algum ser semelhante com essa função posteriormente? Agora você olha para o teu irmão do lado e diz assim, você. Espera aí, como assim? É você mesmo. Ouvir Deus e governar na terra. Essa função foi dada para o homem. Mas segura que a história está andando aqui. Então ele sobe, tenta dar o golpe lá em cima, é fulminado pela mão poderosa de Deus, acontece uma queda, aí dele e de todos os seus anjos, tem toda uma consequência a respeito disso. Você já deve ter ouvido falar sobre a queda de Satanás. E ok, pode colocar o próximo aí. Aí Deus criou um jardim no Éden. Depois estava tudo lá, água, primeiro chamado dilúvio de Lúcifer, né? A primeira destruição da terra com água. Aí Deus começa tudo de novo. O Espírito de Deus, Gênesis 1, pairava sobre a face das águas. E ele começa tudo de novo, porque ele planta um jardim no Éden e coloca o homem lá para lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Lavrar, a melhor palavra é cultivar. Cultivar e guardar. Cultivar o quê? Cultivar algo que ele ganhou, porque tu só cultiva aquilo que você recebe. Você não pode cultivar algo que você está fazendo. O homem não tinha poder criativo, apenas de cultivo. Ele cultivou algo que Deus deu. Então você vai cuidar do que eu estou te dando, em outra palavra. Segunda coisa, você vai guardar. Guardar do quê? Guardar daqueles espíritos malignos que já iam começar a fazer influência. Porque agora eles caíram. Então, a função de Adão era ser o mesmo sacerdote. Não como Lúcifer, porque Lúcifer era um espírito criado. Simplesmente, todo anjo caído tem corpo. Anjo caído nenhum manifesta e incorpora em pessoa. Quem incorpora em pessoa são demônios, que são espíritos desincorporados. Anjos têm um corpo físico e eles podem se fazer da forma que quiser. A Bíblia diz que até o próprio Satanás se faz de anjo de luz para enganar as pessoas.
Entendendo aí? Eles têm um corpo que eles podem fazer. Podem aparecer como mulher, podem aparecer como homens. Os anjos caídos são assim. Podem aparecer híbridos, misturados, metade animal, metade... Tu já deve ter visto em algum lugar nisso aí. Isso não é historinha. E se você está ligado na televisão hoje em dia, nas notícias, na internet, está passando por tudo, desde comercial. Por isso que eu falo de televisão, porque comercial, mas lá e até mesmo na internet, fala muito a respeito de hibridização. E daí o homem tinha essa função, vai a mais um. Foi feito do pó da terra, do barro, foi feito do pó. Por que que se a Bíblia diz que foi feito do pó, como é que diz que foi feito do barro? Por causa que subia um vapor, não chovia, e aquele pó virava barro, e daí que foi feito. Em vez de chuva, subia um vapor da terra. Tá aí, continua. A imagem e semelhança, você vai ver que tem três formas aqui. Imagem e semelhança de Deus. Espírito, alma e corpo. Corpo de barro, a alma se tornou uma alma vivente pelo sopro de Deus, e espírito, que é o próprio Deus que soprou, que é o ruach, ou ruach, melhor dizendo, dentro do homem. Certo? Pode passar a próxima. E agora preste atenção. Aí você já ouviu falar dos 4 elementos, e você acha que isso é misticismo, isso é Bíblia. Só que o crente não lê Bíblia, daí um místico pega e toma conta da parada, né? E domina o governo, né? Sem entender. Deus diz que o homem é dominar sobre as aves do céu, ar. Sobre os peixes do mar, água. Sobre os animais que estavam na terra, terra. E sobre o fogo, ele mesmo era fogo. E eu já fiz um estudo ensinando aqui que o homem era o próprio fogo. Porque o Deus é fogo consumidor. Lembra que eu falei sobre Isaías, que o anjo pegou com uma tenaz, um alicate gigante, da brasa do altar, para tocar nos lábios de Isaías, porque ele, sendo um serafim, um anjo de fogo, não pode tocar na brasa do altar de Deus, mas o próprio Deus manda tocar a brasa na boca do homem, para purificar do seu pecado, para mostrar que o fogo que nós somos constituídos é o fogo de Deus. João Batista anunciou, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você é um elemento fogo, desde a criação. Incendiado por Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Lembra? Daí alguns vão dizer assim, que loucura, se eu vou cantar aqui, deixa queimar, a gente vai morrer incendiado. Não, querido, é um fogo que não consome, mas que nos santifica. Amém? Está ligado, está relacionado ou não está relacionado? Está relacionado. Segue. Aí tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva se apropriam dela, e você sabe a história, pode colocar o próximo. Olha só que dentro desses elementos, após a queda, algumas coisinhas se apropriam. No fogo, entre Sagitário, Leão e Áries. Na terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Já ouviu isso em algum lugar? Ah, eu li de manhã antes de sair de casa. Tá. Na água, Aquário, Libra e Gêmeos. No ar, se eu não inverti, acho que é isso mesmo, Câncer, Escorpião e Peixe. Não, acho que eu inverti, acho que em cima é o ar, perdão, a água está embaixo. Entendido? Houve uma apropriação disso aí, pode colocar o próximo. Os elementos agora estão contaminados. Olha Gênesis 3. No suor do teu rosto, depois que eles pecaram, tem uma sentença para o homem. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque tu fostes tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Certo? Olha o que foi dito para a serpente. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejará sobre o teu ventre. Isso é uma pista que ela não rastejava. E comerás pó todos os dias da tua vida. Espera aí, você entendeu? Você vai rastejar e vai comer pó. O que Deus disse que o homem era? De quem que se alimenta Satanás? Pó. Quem é o pó? O homem. Ah, espera aí. Eu nunca vi o diabo comendo alguém, mordendo. Tu que pensa? Tu não vê o mundo espiritual. Mas sabe do que ele se alimenta? Da tua energia. Aí tem uma palavra lá que o esoterismo fala muito, sobre vibração, sobre energia e sobre frequência. Você emite frequência, você emite vibração e você tem energia. Toda energia gasta fora do princípio de Deus alimenta Satanás.
Todo dinheiro, agora falamos de dinheiro, todo dinheiro que você produz é uma energia, porque você produziu, você cansou, você gastou sangue, sangue é vida, suor é o teu esforço, e gordura é a tua energia para conseguir ganhar um salário, ou seja lá o que você trabalha. Você gastou isso. Se tu pegar o teu dinheiro e largar em qualquer coisa, eu ia dizer uma palavra que não é muito bela, em qualquer coisa, você está colocando num altar que não é de Deus. Logo, quem está se alimentando disso? Satanás. Diz, mas como? Eu nunca dei comida para Satanás. Sabe, toda vez que você chegou num portal poderosíssimo, o portal mais poderoso da Terra, e digitou a hashtag sextou, pode saber, tu deu um banquete para Satanás. Como assim? Não, ninguém posta sextou para ficar em casa com a família. Me perdoe. O sextou é uma hashtag da galera se encontrar e encher os canecos. Se você não é Rio Grande, não sei como é que tu fala por aí, mas é encher a cara mesmo. Sextou. E sabe o que tu está fazendo? Você está colocando o teu dinheiro. Não, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, sem problema. Foi dito que Satanás ia se alimentar de você. Alimente quem você quiser. E a Bíblia diz, por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não é essencial. Daí João vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Que mundo é esse? É o sistema aqui. Vamos seguir lá. E aí, Deus, antes de expulsar, já falei aqui, o homem do jardim, a gente pensa que a expulsão foi um castigo, foi algo protetivo. Ele ensina a construir um altar, ele mata um cordeiro, e interessante que aquele cordeiro ali está saindo sangue, cobrindo toda a terra. Glória a Deus, é exatamente isso que o sangue de Jesus fez, trazendo remissão para toda a terra. Deus amou o mundo, o cosmos. E aí o que acontece? E depois que ensinou como é que funciona o negócio, tira eles, coloca querubins e uma espada flamejante, protegendo o portal que acessava o Éden. O Éden não era um lugar, era uma dimensão na terra. O jardim do Éden foi uma dimensão que Deus abriu na terra para o homem habitar. Um portal. Grava isso, portal. Quando João sobe para ver, em Apocalipse, no capítulo 4, abre-se uma janela no céu, um portal, e o anjo diz, sobe para cá, uma dimensão. Todo mundo comigo? Vamos seguir lá. Então eles foram expulsos ali para proteger. Aí o primeiro altar, Abel faz o que Deus ensinou, é aceito. Caim vai lá com as frutas, fazendo do jeito dele. Já preguei aqui, você pode olhar, as pregações ficam gravadas. Então já ensinei como é que é. Há o crente que quer fazer da vontade dele e quer receber de Deus. E ainda quer matar o irmão que faz aquilo que Deus manda. Crente, querido, ele não suporta ver que alguém consegue agradar a Deus e ele do jeito dele não consegue. Então é mais fácil eliminar do que aprender a se submeter. Mas isso é só um parêntese. Aí o primeiro derramamento de sangue, Satanás descobre uma coisa. Deus fala assim depois que Abel mata o seu irmão. O sangue do teu irmão clama desde a terra. Aí Satanás aprende algo. Porque Satanás não é Deus. Ele é um anjo caído. O sangue clama. O sangue tem voz. Sangue inocente tem voz. Porque primeiro ele aprendeu que matando um cordeiro, o sangue remia. Então assim, vou matar um ser humano para ver o que acontece. Ele influencia, a vez de Caim mata. Aí Deus diz, o sangue está clamando. Aí ele começa a estipular os altares malignos. Os altares de Deus e os altares malignos. Todo sangue derramado levantou um altar. E existem 7 formas de sangue que a igreja desconhece. Vou falar só de 2. Um deles é o sangue vermelho, esse que corre na tua veia. Outro é o sangue branco, que é o esperma do homem. Todo o sangue derramado fora do corpo, na terra, é um alimento para Lilith. Todo o sangue derramado fora da aliança é um alimento para Lilith, o trono que nós vamos entender agora. É um altar maligno, aonde você está alimentando Satanás. Cada ato sexual que você faz fora da aliança, você está chamando demônios
para se alimentarem. Satanás se alimenta de você. A igreja diz que não pode casar, tem que casar virgem, não sei nem porquê. Não, a igreja não diz nada. A Bíblia te ensina a respeito do que você vai alimentar ou não. Satanás vai comer de você a vida toda, da tua energia e do seu trabalho. Agora, quando você se associar a ele, naquilo que ele seduz, aí você vai estar alimentando fortemente. E mulher que está aqui, saiba de uma coisa. Cada relação que você teve, ficou fragmentos, isso é científico. Ficou fragmentos de DNA das pessoas que você teve relação. E se isso não for resolvido, mas eu aceitei Jesus, já resolvi. Tu confessou cada um deles e disse como foi, onde foi, porque pecado tem um nome, tem uma data, tem um local onde foi feito. Para passar o sangue de Jesus, você tem que chegar e dizer assim, foi ali, eu aplico o sangue de Jesus, manda os seus anjos agora, porque você não pode ir mais lá, só os anjos do Senhor conseguem entrar nas dimensões. Isso aqui que eu estou dando para vocês é um seminário de libertação, queridos. Poderosíssimo. E aí você aplica lá, pede perdão. Não é para te assustar, é para saber que se tem coisas se estragando aí e atacando tua vida, é porque você ainda carrega isso. E preste atenção, mulher e homem. Isso passa para a próxima geração. Se você não resolveu, o teu DNA, os teus filhos vão estar isso. Às vezes porque eu sei que muita gente não se importa. Tem gente, até crente, que não está nem aí para a sua vida. Mas aí quando você fala, mas teu filho vai ter a mesma condição. Aí o pessoal diz assim, mas não existe maldição hereditária. Converse com os crentes para ver. Desde o início, a tentativa de Satanás é destruir o DNA. É corromper o DNA. O DNA tem 2 fitas. Mas agora já está sendo falado sobre um DNA de 3 fitas. E, inclusive, isso foi feito num grande evento que teve aí na Europa. Foi feito toda uma alusão, um DNA de 3 fitas subindo na árvore da vida, o símbolo da árvore da vida. Cuide os sinais. O DNA de 3 fitas é um DNA híbrido. Pode continuar. E desde o início de que fazer isso. Lá em Gênesis 6 você vai entender, não é brincadeira, é coisa séria, que houve um DNA corrompido. Anjos caídos tomaram mulheres e tiveram relações, e tiveram filhos, geraram gigantes sobre a terra. E daí você sempre lembra da história do gigante de Davi e Golias, né? Eu não acredito em gigante, mas aquele lá que apareceu veio da onde? Filhos de anjos caídos, eles foram chamados de poderosos na terra. E nem dá para mostrar o que esses gigantes fizeram. Só para você entender, as mulheres tinham filhos e toda mulher era um altar, era um sacrifício, porque para nascer eles eram tão grandes, eles rasgavam na mão a barriga das mulheres e matavam na hora. Então todo filho de gigante gerado teve um sacrifício de uma mulher que teve que morrer para gerar. Segue. Aí, por causa dessa corrupção, Deus coloca os animaizinhos por um portal, uma portinha. Eu vou te chocar, mas vou dizer. Aí esses animais entram num portal e acessam de novo o Éden. Porque é dimensional. Já tentamos de toda forma. Já fiz estudos. O espaço, o tamanho, eles ficaram 1 ano na arca. Como que iam tirar, se era tudo fechado, como que iam tirar os excrementos desses animais, como que iam alimentar, como que iam conseguir ficar. Não é possível. Mas eu tenho pela fé. Não, eu tenho pela fé porque eu estudei. E a palavra de Deus fala, abriu-se um portal e esses animais entraram através da arca para uma dimensão. Porque a arca, e a gente estudava com os pastores na quarta-feira, Deus entra e fecha a porta por dentro. A Bíblia, de uma versão boa, vai dizer que fecha por dentro. Se está escrito que fechou por fora, a tua Bíblia é uma daquelas que tem erros do hebraico. Deus entra na arca e fecha por dentro. Sabe por que ele entra na arca? Porque a arca é símbolo da presença. Depois vai ter uma arca, é símbolo de aliança. Daí ele vai entrar e ele diz assim, eu vou ir com vocês para uma outra dimensão. E pode deixar que eu fecho a porta, porque vocês não vão ficar aqui. Isso é apenas um símbolo de um lugar que vocês vão acessar. Quando ele mandou construir a arca no tabernáculo, ele disse assim, vocês vão construir uma arca e eu vou vir. E dimensionalmente um portal vai se abrir e eu vou falar com vocês. Continuamos. Esse é o portal que se abre. Um símbolo de um portal. Dimensional. Pode seguir? Aí você vai começar a entender, né? O pastor fala de altar, portal. Agora faz sentido. Então me escute falando, que eu não estou falando bobagem. Aí está a arca, né? Com todos os bichinhos. Aí depois disso, surge uma civilização, Babilônia, que quer dizer confusão, Nimrod, o primeiro descendente de anjos caídos que domina sobre a terra. A palavra herói eram dominadores sobre a terra. E aí começa tudo de novo o processo. Vamos seguindo?
Aí o que acontece? A Bíblia diz que eles construíram uma arca e que na arca dizia assim, que o topo, cujo topo toque o céu. O original no hebraico diz, com o céu no topo. A Torre de Babel, no topo, tinha um céu. Isso aí, ó. O que é isso aí? O zodíaco. Para invocação e para adoração. Para que eles, através disso, pudessem então ler os tempos e as épocas. Porque a Bíblia fala em Gênesis que ele deu sinais nas estrelas, para tempos, sejam para os dias, para as estações, para os anos. Tudo isso foi dado através das estrelas. A lua também e o sol. Aí eles fizeram isso aí para adoração. Continua. Aí o homem começa agora a ser afetado pelas frequências dos tronos. Porque cada signo é um trono. Quem faz referência é um planeta. Aí o homem começa a receber frequências. Frequências, queridos, preste atenção. O crente está na igreja. Ele é crente. Tu vai orar para ele, sai em nome de Jesus. Não vai ficar falando. Não vai se endemoniar. Porque frequência não é espírito maligno na tua vida. É influência. É frequência. Eu sou músico. Há 32 anos. Eu sei que é uma frequência. A gente afina os instrumentos em 440. A frequência. Cada nota tem uma frequência. E se você fizer um estudo, pegar um diapasão e bater com outro diapasão no lado, se não for da mesma frequência, não vibra. Frequência nos faz vibrar. Você já esteve perto de uma pessoa que é totalmente negativa, que ela só se maldiz, e tu chega perto dela, tu não se sente mal? Já aconteceu isso contigo? Ou uma pessoa que é totalmente assim, alegre, tá sempre, tu chega assim, parece contagia, tu dá vontade de ficar perto. Sabe por quê? Frequência. Você tem uma frequência do céu vibrando em você. Ixi. Tomara que tu tenha ainda. Você tem uma frequência do céu vibrando em você. E contagia com a presença. É a presença de Deus em você. Mas aqui é negativo. Vamos seguir. E aí o que acontece? Acontece a destruição de Sodoma e Gomorra, por causa da promiscuidade. Mesma coisa. Ló sai só com a sua família, a mulher era para trás, vira uma estátua de sal. Você sabe a história? Se não sabe, é só ler. Por causa do quê? Veio o castigo por causa da influência de novo dos híbridos no mundo. Porque Deus quer um DNA limpo. Sempre. Continua. Aí depois nós temos Abraão. Só para vocês entenderem aí na sequência. Um homem que ouve Deus, que faz a vontade do Senhor, que entrega o seu filho com 33 anos. Está vendo que aquele ali está barbado? Não é criancinha. Isaac tinha 33 anos quando foi entregue em sacrifício. Ele andou 3 dias carregando a lenha do sacrifício. Qual é a criança que consegue fazer isso? Morro acima. Então ele não era um gurizinho. Ele era homem. A idade de Cristo. E aí tem toda aquela visão do Cordeiro de Deus. Pode passar o próximo. E ele consegue entender que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que João vai dizer em João 29, João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi essa visão. E Jesus vai dizer, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E daí os fariseus dizem, mas tu não tem nem 50 anos, diz que Abraão viu o seu dia. Ele estava falando a respeito desse momento, aonde foi substituído. E veio um carneiro, não um cordeiro. Porque o cordeiro, para substituir Isaac, veio um carneiro. Agora o Cordeiro de Deus está para chegar. E chegou e substituiu e nos deu condição de estar com ele. Pode colocar o próximo. Aí você vai conhecer um tal de Moisés, que se abre um portal na sarça. Não foi fogo tá incendiando. Um portal se abriu e labaredas de fogo se manifestaram. E aí conversa com ele, tira a sandália do seu pé. Pode continuar. Aí tem 10 pragas que Deus manda no Egito. Egito era o lugar, era a Babilônia posterior. Depois de Babilônia veio o Egito, que Babilônia quer dizer confusão. Todos os deuses, cada praga que foi mandado foi para afrontar um Deus adorado no Egito. Cada praga. Não dá tempo de explicar isso aqui para vocês. Mas cada praga que Deus mandou foi para afrontar os deuses dele. Inclusive as rãs tinham Deus, que eles, moscas, todos eles eram adorados. Até que chegou o momento da morte do primogênito. Que tem todo um simbolismo, em Peça a gente fala sobre isso. Pode passar próximo. Aí, eles passam o mar.
com a coluna de fogo indo na frente sempre. E você sabe, são libertos do Egito. A gente fala que Pêssego você sai do Egito, em Pentecostes o Egito sai de você. 50 dias de homem de contagem para que você seja purificado. Anualmente você renova isso, porque o diabo não desiste de... lembrei de uma música agora que fala, que canta, né, a respeito de Jesus, né? Acho que é Marquinhos Gomes que canta. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste. Por isso que eu estou falando aqui com você, mas Satanás também não desiste. E ele só vem roubar coisa de valor. Ladrão não rouba porcaria. Se você tivesse perdido no meio do mundo, não estava nem aí para ti. Agora porque você está se santificando, você é precioso. E ele só quer joia lapidada, porque ele é preguiçoso. Agora quando você é lapidado como um diamante, que tem que tirar toneladas de rocha para poder ser limpo. E o diamante não é pelo seu tamanho, mas é pela sua pureza que tem valor. Por isso a gente que fala que 12 é um diamante extraído da rocha. Carbono 12. Tem tudo a ver com a Bíblia. Seguimos. Aí ele vem no Sinai, Deus fala com ele no Sinai. Moisés, pode seguir. Aí o povo logo em seguida, ele vai para o Sinai e como é que eles fazem um bezerro de ouro? Frequências malignas. Frequências. Para adorar as imagens do céu. Deus vai dizer, mas bezerro não tem no céu. Nós acabamos de ver que tem uma constelação que é touro. Toda a imagem terrena veio do céu, querido. Está entendendo agora? Segue. Aí Deus manda fazer um tabernáculo. Olha o fogo dele descendo lá, no lugar da presença. Fogo de Deus, por isso que somos fogos. Fogos. Continua. O lugar da aliança, a arca da aliança, o portal que se abre para Deus falar. A arca de novo, mais um portal se abrindo. Sempre que tiver arca tem portal. Seguimos. Posicionamento das tribos. Que formato deu essas tribos aí? Não é forçação, isso era como ele se colocava. Porque a cruz era um símbolo de como ele ia derrotar os tronos celestiais. Quando os tronos caídos, que são 12, no zodíaco se corromperam por anjos caídos, Deus levanta 12 tribos para confrontar elas. É por isso que a gente fala dos meses e está aprendendo isso aí. Porque tem 12 tribos que sempre vão confrontar. E quando você não pode mais confiar no calendário que foi modificado, Deus instituiu 7 festas bíblicas, porque 7 é pleno, para que nós pudéssemos entrar de novo no tempo dele. Olha só que poderoso. Segue o próximo. Aí está aí os 12 quadrantes que ele criou para confrontar o que está no céu, tem na terra. E se você estudar números, você vai saber que exatamente o número das 12 tribos é o número de estrela que tem no céu, que confronta. Já viu que em cada tribo tem um monte de gente falando ali? É o número de tronos caídos que são confrontados diretamente por cada número em cada tribo. Aí não vai dar para ler, mas cada um deles tem um mês, tem um signo, um mês, um lugar onde ele afeta e a tribo que combate. Esse é um quadrante feito, nós estamos usando o calendário aquele, mas só para você saber que cada mês, então, os 12 tronos estão diretamente ligados aos 12 meses, que com os 12 signos influenciam tua vida, você querendo ou não. Agora, se você está aliançado com eles, então eles definem mesmo. Pode ir para o próximo. Aí começou a adoração pagã dos signos, dos astros, e continua até hoje. Continua até hoje. Isso é paganismo puro. Tem gente que não gosta da questão do pagão, de falar isso aí, mas vamos falar porque não tem outra linguagem para dizer. E aí, agora você recebe isso se você conseguir se enxergar no mundo espiritual. As influências na tua mente, frequências dos tronos. Todo dia. Pensamento que você acha que é teu, não é teu. É coisa maligna vindo na tua mente. Aí os nomes dos também, vão pensar que é assim. Cada um deles é o nome de um trono. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Terra. Uma terra é uma deusa? Já ouviu falar em Gaia? Já ouviu falar essa onda aí? A Mãe Terra. Cada vez que falar em Mãe Terra, sai correndo. Porque não é tua mãe, não. É a mãe do capeta, eu acho. Tudo que está relacionado com Mãe Terra é adoração aos tronos caídos. Aí você vai ver os anjos que tomam conta. João descreve um anjo forte que colocava o seu pé na terra, outro no mar. Esses aí são
esse aí, no caso, é um principado. O principado, ele cuida de territórios. Cada lugar você não enxerga, mas tem um principado. E o principado tem só uma função: impedir que o reino de Deus seja anunciado. Eles lutam o tempo todo contra a igreja do Senhor, e colocando frequência na tua mente para ir contrário. E aqui tem a hierarquia deles, né? Serafins, querubins, tronos, domínios, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Que a gente já falou sobre eles, aqui está mais explicadinho, tem mais deles aí. E é assim que funciona. Pode seguir o próximo. Você está vendo que naquele primeiro corpo humano ali tem um signo em cada parte do corpo? Está percebendo isso? E é exatamente aonde eles afetam. Cada signo é responsável por uma parte do seu corpo. Ó, zodíaco de um corpo. Começando lá em cima no Áries, cabeça, rosto, do nariz para cima, ele afeta. Touro, garganta, mandíbula, orelhas, boca, glândula tireoide. Ó, já começou a falar das glândulas. Aí vai indo ali o câncer, estômago, mama, cavidade abdominal. Que interessante. Câncer, mama, né? Gêmeos, pares do corpo, pulmões, braços, ombros e mãos. Leão, coração, circulação e costas. Virgem, intestinos, vesícula biliar, pâncreas e baço. Libra, quadris, rins e bexiga. Escorpião, órgãos reprodutores. Sagitário, coxas, fígado e nervo ciático. Capricórnio, joelhos, ossos, pele e estrutura esquelética. Aquário, parte inferior das pernas. Peixes, pés, gânglios linfáticos e sistema imunológico. Acho que era vértices glandulares, ou vórtices, tanto faz. A ordem divina: coronária, frontal, laríngeo, cardíaco, abdômen, plexo solar, ventre, que é a vida, genitália, base da coluna. Prestou atenção nisso? Ordem caída: sétimo, governo satânico; sexto, terceiro olho; quinto, sons; quarto, ar, eixo central; terceiro, fogo; segundo, água, plasma materno; primeiro, terra, porta do nascimento. Agora, eu vou te dizer, já viu falar da posição flor de lótus? Comum? Que o pessoal senta e cruza a perninha assim, e põe a mãozinha no joelho assim. É para conectar o teu cóccix com a terra, para que os tronos possam fluir através da tua coluna e subir em cada estágio, por cada glândula, até chegar na pineal. E praticado muito isso. E tem várias terapias e várias coisas modernas que tem crente fazendo, porque não sabe disso aqui. E ali estão as cores que influenciam, cada uma delas. E cada cor tem uma frequência ligada ao som. Existem músicas que também carregam isso aí para... E tu vai dizer assim, mas então pastor, não tem como viver, não vou poder escutar música. Não, você tem que se proteger. E entender o que é estar em Cristo. Próximo, por favor. Lá em cima, na cabeça, é Marte. É a mesma coisa que a gente já falou, só que agora falando dos planetas. Vênus, garganta, glândula, tireoide, boca, lembra que a gente já falou sobre isso? Mercúrio, que é o Gêmeos. Sol, que é o Leão. Eu não falei lá, Marte é Áries. Vênus é Touro. Mercúrio é Virgem. Vênus também, acho que eu falei Vênus já. Também é Libra aqui, que é a Lua também. A ação no corpo, né, os lugares. Que vai falar de rins, bexiga. Lua é Câncer. Júpiter, Plutão, que é o Escorpião. Júpiter é Sagitário. Saturno é Capricórnio. Urano é Aquário. Netuno é Peixes. Não são o nome de planetas? E essas são as influências no corpo. E aí você vai dizer assim, mas esse é o sistema solar que Deus criou. Esse é o sistema solar que engrupiram na vida da pessoa. Colocaram goela abaixo para você, você aceitou. E aí está, olha só, as cores, as frequências, as notas. Que é a música lá, Fá, infravermelho. Daí cada cor tem um Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Quem é música sabe do que eu estou falando, são as 12 notas, 12 cores que as frequências agem através do som. E se você estudar, você vai saber que no trono de Deus tem um arco da aliança.
com as cores. Por que o diabo utiliza? Sempre para distorcer aquilo que Deus criou. Por isso que cada tribo tem uma cor, tem uma coisa assim, tem que cuidar. Mas nada a ver, pastor, cores. Tudo a ver, você tem que começar a estudar frequências, músicas. Pode colocar o próximo, nós já estamos quase no final. E aí, olha lá o que afeta os 4 elementos dentro da mentalidade. Isso é tudo ensinado no esoterismo. O fogo é instinto, intuição. O ar, pensamento. Terra, sensações físicas. Água, sentimentos. Consciente, não importa mais. Os elementos fogo, terra e água eram considerados as matérias-primas de tudo, inclusive do psicológico humano. Até hoje, categorizações da nossa mente em 4 setores são utilizadas por psicólogos e semiólogos. E aí começa lá, no outro lado, quente, expansão, fogo, terra, frio, só que dessas sensações que promovem, né, no corpo. Tudo ligado ao quê? À terra. Pode colocar o próximo? Agora, esses são os queridinhos de Satanás. Lilith, na primeira. Tem muita coisa sobre ela. Ali em Apolo, ele tem um arco e tem uma harpa. Ele influencia nas questões de avanço, de guerra e também nas artes. E lá em cima, Mercúrio, com o caduceu na mão. O que é o caduceu? Caduceu é o órgão genital de Baphomet, que está ali embaixo. O símbolo do satanismo. Pastor, está forçando a interpretação. Não, queridos. Ali está o caduceu, agora mostrando. E faz uma associação com um lugar onde tem uma energia despertada no cóccix sexual, que é cria do misticismo chamado Kundalini. Que ela invade os chakras, para quem pratica esse negócio aí do hinduísmo, que vai subindo em cada chakra, que são cada uma das glândulas que tem no corpo. Essa sensação ela é ativada, né, por influências de tronos que despertam a sexualidade em você. E como que é usado isso? Pornografia, tudo que é estímulo, sexo torpe, coisas contrárias. Vão jogando na tua cabeça, fetiche, tudo que é tipo de orgia vai sendo jogado em filmes, está tudo presente e vai jogando na tua cabeça, entra pela tua coluna e a sensação que está subindo a Kundalini é essa cobrinha que vai subindo ali, ó, ele quer chegar onde? No teu cérebro. Quando chegar no teu cérebro, ela comeu a tua mente. Por que Paulo e a Bíblia falam o tempo inteiro em renovação de mente? Por causa da influência maligna. E ali estão as vértebras que nós temos, as cervicais, as torácicas, as lombares, sacro e cóccix. São 33 no total, simbolizando o que ele quer invadir. E sabe onde tem uma concentração muito forte de DNA? Na coluna também. Você lembra que Jacó teve um sonho? E que ele viu uma escada que subia para o céu? Essa escada, a gente vai estudar no hebraico, era uma escada em hélice. O que Jacó viu foi o DNA, e os anjos que subiam e desciam são as 22 letras do hebraico. Essa escada tinha 22 degraus, subindo e descendo na estrutura do DNA, no sonho que ele teve. Depois Jesus vai dizer a mesma coisa: de agora em diante vocês vão ver os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que ele estava dizendo? Agora o DNA do céu desceu para a terra, e tudo aquilo que foi corrompido vai ser purificado, porque eu tenho vida e vida em abundância. Mas você precisa receber essa vida, aplicar isso em você, porque você tem um DNA corrompido de natureza pecaminosa e por influências malignas. Mas o sangue de Jesus, que carrega a concentração do DNA sobre a terra, foi vertido todo sobre a terra na cruz do Calvário, derramado sobre a terra, para que você pudesse se apropriar e ser livre. Queridos, com essa explicação, você começa a entender melhor o Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
não deixará vacilar o seu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém.